como deve calcular, no mundo os homens passam, mas as suas obras permanecem. O caso de Carlos Buritim, que já não está entre nós, mas deixou-nos o Narciso, música que nós esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado, foi criteriosamente selecionada a pensar na sua boa disposição na manhã de quarta-feira, 6 de maio de 2026. Se já estiver a trabalhar tal como nós, um forte abraço, bom dia, bom trabalho. Você fez a perfeita escolha, sintonizou a Rádio da Informação. Central. Informação com rigor, credibilidade e proximidade. Rádio Correio da Quianda. A Rádio da Informação, capital central, que tem agora uma rubrica da informação. Tem a palavra. As opiniões expressas pelos nossos comentadores são de sua exclusiva responsabilidade e não representam necessariamente a posição editorial do Correio da Quianda. Muito bem, agora são 9 horas 13 minutos. Bem-vindo, amigo ouvinte, a mais um espaço de conversa, a mais um espaço de análise sobre diferentes temas. E hoje vamos olhar para a digitalização dos serviços públicos em Angola, avanços e desafios. A digitalização dos serviços públicos no nosso país tem apresentado como uma das principais apostas do Executivo para modernizar a administração pública, reduzir a burocracia e aproximar os serviços do cidadão. Ora, setores como a justiça, a educação, a administração pública têm registrado a introdução de plataformas digitais para o atendimento, emissão de documentos e gestão de processos. Apesar dos avanços assinalados, persistem desafios estruturais que afetam a eficácia do sistema, com destaque para a instabilidade das telecomunicações, limitações na infraestrutura tecnológica e dificuldades de integração entre plataformas. Estes constrangimentos acabam por impactar diretamente o cidadão, que, em muitos casos, enfrenta interrupções no acesso a serviços essenciais. Neste contexto, o debate centra-se hoje entre os ganhos já alcançados na modernização do Estado e a fragilidade ainda existente na sua implementação prática. Para isso, e como temos vindo a anunciar, convidamos o especialista em políticas públicas, o Dr. Gilson Salúcio, a quem nós saudamos e agradecemos pela disponibilidade. Doutor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, caríssimo jornalista, bom dia a todos rádio ouvintes do Correio da Quianda. É para mim um prazer estar convosco nesta manhã de quarta-feira para analisarmos certamente uma questão de interesse público, que é a digitalização dos serviços, portanto, das nossas instituições públicas do país. Obrigado, doutor, uma vez mais por ter aceitado o nosso convite. Também vamos ter aqui o Marcolino Chiung, que é académico, já está. Marcolino, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Mussungo, bom dia extensivo ao meu colega de painel e também aos ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Muito bem, muito bem. Vamos então, de uma forma introdutória, ou um jeito introdutório, começar a nossa conversa com o Dr. Gilson Salúcio. Doutor, até que ponto os serviços, na digitalização dos serviços, ou melhor, até que ponto a digitalização dos serviços tem surtido efeitos no nosso país? Bom, primeiro é importante dizer que o programa de digitalização dos processos, dos serviços ao nível
das nossas instituições públicas encontram-se num período embrionário, em que, como política pública, ainda é bastante embrionária, o que significa que estamos a dar passos que podem até ser considerados significativos na medida em que houve coragem, houve vontade de tornar isso de facto uma política pública. Agora, é claro que digitalizar os serviços é desburocratizar a administração, os ofícios, as ações das nossas instituições, é acelerar o processo de resposta à demanda, às exigências dos cidadãos, é tornar a máquina do Estado mais aberta, é torná-la mais eficiente, é torná-la de facto capaz de dar resposta imediata, satisfatória e em curto espaço, com de recursos financeiros para com os cidadãos. E isso tem, de facto, um impacto positivo no dia a dia, portanto, dos cidadãos. É claro que, para o nosso contexto, ainda é bastante prematuro entrarmos numa discussão sobre a ascensão, não é? Forma completa dos serviços públicos. Porquê? Porque ainda continuamos com muitas burocracias ao nível das nossas instituições. É claro que alguns passos foram dados, como já disse. Hoje já é possível fazer candidatura de forma digital, via online, para os vários setores da administração pública, as várias vagas da função pública. Hoje também já é possível fazer-se provas de admissão via online, via digital, mas ainda é claro que os serviços imperiosos, para aqueles serviços correntes, ainda estamos muito distantes. Continuamos com o processo tradicional, continuamos ainda muito longe da digitalização. Hoje nas escolas, portanto, os estudantes têm efetivamente que dirigir as secretarias, quer para pagar propinas, quer para fazer o pagamento de um ou outro emolumento, quer para pedidos de cartões e não só. Hoje, infelizmente, para se tratar um bilhete de identidade, ainda é necessário dirigir-se efetivamente para uma agência do registro civil. Hoje, para muitos serviços ainda mantêm-se, claro, as burocracias anteriores, mas alguns passos, como disse, foram dados, foram acertados, mas muito para lá daquilo que era o desejável, desde que o governo anunciou um investimento e, claro, vontade de digitalizar os serviços públicos no nosso país. Muito obrigado, doutor, por essa primeira intervenção. Marcolino Chiung é académico. Como avalia o atual estágio da digitalização dos serviços públicos em Angola? Estamos numa fase inicial, como disse muito bem o doutor Saluce. Estamos estado inicial, claro, intermédio, ou então já se pode dizer que há uma consolidação em alguns setores? Muito obrigado, Mussungo, por esta questão que também colocou o meu colega de painel. Eu gostava de começar a minha intervenção com uma pequena introdução, que é que a digitalização dos serviços públicos visa essencialmente transformar os serviços governamentais por meio de fluxos digitais integrados, através da automação de etapas, o uso e padronização de decisões que visa integrar diretamente o cidadão nas atividades governamentais dos serviços públicos, obviamente. A digitalização dos serviços públicos não se resume em colocar o serviço de internet à disposição, até porque depois eu vou falar um pouco sobre o acesso à internet como um elemento que concorre para a melhor utilização
da digitalização dos serviços públicos. Antes, pelo contrário, a digitalização altera como os serviços, como o serviço nasce, esse serviço digital, como ele tramita e decide e determina dentro do Estado. Agora, é essencial também nós lembrarmos que quando o processo muda, o serviço escala, ou seja, quando o processo de digitalização é implementado de forma eficaz, há um aumento escalar da apresentação de serviços, no que diz respeito à qualidade da apresentação e também à eficácia do mesmo serviço. Agora, quando a digitalização não é implementada de forma eficaz, obviamente que a tecnologia, ao invés de concorrer para a aceleração do processo, ela vai concorrer para a ineficácia deste processo. E em que estágio nós nos encontramos no processo de digitalização? Nós estamos numa fase embrionária, Mussung. É só para lembrar que Angola tem um documento que é a Agenda para a Transição Digital da Administração Pública, que foi implementado simplesmente em 2022, é do quinquênio 2022-2027. É um plano, essa Agenda de Transição Digital da Administração Pública 2027, designado de Governo.AO 2027, é um plano estratégico do governo angolano para modernizar o Estado através da tecnologia. Ele visa tornar os serviços públicos mais eficientes, transparentes e acessíveis, centrando-se nas necessidades dos cidadãos e das empresas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Esse plano ele tem 7 eixos fundamentais, que é serviços eletrônicos orientados ao cidadão e à empresa, administração pública mais moderna e eficiente, infraestruturas tecnológicas e interoperáveis, segurança e privacidade, governança e reporte, financiamento e capacitação. São os eixos deste governo, ou seja, deste governo pontual 2027. Tem, obviamente, os seus pontos fortes, que é a visão integrada, o foco no cidadão, parcerias internacionais, alinhamento estratégico com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, mas também tem outros desafios. Este plano ele só será aplicado a 100% quando conseguirmos ultrapassar o déficit de infraestruturas e atividades, a baixa literacia digital e a resistência à mudança, a gestão territorial e a dispersão populacional, cibersegurança, etc, etc, etc. O que eu quero aqui dizer é que nós estamos numa fase embrionária da aplicação da digitalização, ou seja, da implementação da digitalização na administração pública. E nós temos tido várias dificuldades, porque a implementação da digitalização na administração pública, e como disse outrora o secretário de Estado para a Reforma do Estado, não é? Por mais que implementemos por via de regulamentos as melhores medidas administrativas de simplificação por meio ou seja, as melhores medidas, elas nascem da construção de plataformas tecnológicas, soluções tecnológicas, mas também temos que ter o cuidado da formação do pessoal. E aqui tem a dimensão da literacia digital. Mas mais do que a literacia digital, já vou concluir essa minha primeira intervenção, Mussung, mais do que esta formação, é só nós prestarmos atenção que, segundo dados, Angola apenas 39,3% da população angolana tem acesso à internet. E a internet é um dos requisitos fulcrais para o processo de digitalização da administração pública. Recentemente nós vimos e estamos a observar este problema que o Ministério da Justiça tem nas falhas dos postos de identificação e registro civil, que já duram meses por causa de problemas de telecomunicações. Aqui nós estamos a falar, obviamente, de dificuldades de acesso à internet, o que condiciona acesso ao próprio sistema, e se condiciona acesso ao sistema, condiciona o acesso aos diferentes serviços. Portanto, do ponto de vista de construção de documentos para nós termos o processo de migração
de digitalização da administração pública, eu penso que a agenda Governo Pontual 2027, ele já traz tudo o que é necessário. Agora falta, obviamente, a implementação e também o financiamento necessário, embora no dia 28 o Presidente da República tenha inaugurado o Data Center angolano e o Cloud angolano, que é um caminho fundamental, deve-se referir, é um caminho fundamental rumo à digitalização dos processos da administração pública. Muito obrigado. Está aberta a conversa. Qualquer um pode intervir. Dr. Gilson Salusi, o Marcolino Chiung. Vamos agora nos ater a questões mais práticas, não é? O dia a dia. O cidadão, Dr. Gilson Salusi, o cidadão comum já sente melhorias reais no acesso aos serviços públicos, na sua ótica, onde isso é mais visível, nos setores da administração pública? É claro que o cidadão está muito para lá do sentir, claro, dos ganhos reais, efetivos da famosa política de transição digital do país. Veja que para serviços muito básicos o Estado não tem conseguido dar resposta por meios digitalizados. Nós hoje não temos uma plataforma digital em que os cidadãos possam acessar para obter informações relativamente ao orçamento, em que possam questionar uma entidade pública, em que possa ter alguém sombra que os possa responder por via, claro, da inteligência artificial. Nós não temos estes recursos. E mais do que isso, não podemos falar de grandes ganhos quando o percentual de cobertura de internet no país está muito abaixo, portanto, dos 30%. Claro, oficialmente é um dado que faz referência dos 30 e pouco por cento, mas a realidade tem sido contrária. E veja, nós tivemos lançamento de 2 Angosat, o Angosat 1, o Angosat 2, mas hoje, até agora, a internet ainda continua a ser um grande problema. Eu penso que é consensual entender que para se olhar com olhos de ver e claro, com vontade política para esta questão, precisamos ter em conta a questão ligada à qualidade da internet e, mais do que isso, o acesso à internet dos cidadãos. Quantos cidadãos hoje por hoje têm acesso à internet? Todos que falam entre 10 cidadãos, só 2 têm acesso, 2, 3 têm acesso à internet. Isso compromete efetivamente a digitalização de serviços públicos. É óbvio e compreendemos que a criação de aplicativos móveis, a criação de plataformas digitais e não só, pode e permitem claramente a transparência, a maior acessibilidade, eficácia e, claro, diminui as enchentes ao nível das instituições burocráticas ou administrativas do Estado e são capazes de responderem com maior celeridade e eficiência às exigências dos cidadãos. Mas isso não pode ser, claro, para inglês ver. Isso exige um investimento sério, rigoroso por parte do Estado. Não basta que se crie, portanto, o data center, é fundamental para o controlo, é uma espécie de arquivo, portanto, do Estado do ponto de vista digital, mas é curioso, é fundamental que melhoremos a qualidade da internet no nosso país, cuidemos do acesso à internet no nosso país, porque, veja, há coisa de alguns anos tivemos um programa que era de instalação da internet em espaços públicos. Hoje vai ao 1º de maio, hoje vai aos parques onde foram instalados esses equipamentos, você já não consegue ter acesso à internet pública.
E quando consegues ter acesso, o ditame ou a bitola é a qualidade da internet. Doutor Gilson, deixa rapidamente pedir ao Marcolino que silencie o seu microfone, está a criar uma realimentação. Marcolino, se faz favor, sim, prossiga, doutor. Tenha bondade, doutor Gilson. Sim, como dizia, não podemos ter ilusões. Mais do que olharmos para o investimento que já foi feito, temos que, com seriedade, perceber que a digitalização começa inicialmente com o princípio da acessibilidade. Quantos cidadãos têm acesso à internet? Esta é a primeira questão que o governo deve fazer. Depois, os que têm acesso à internet, qual é a qualidade da internet que têm? Encontradas estas respostas, certamente que o caminho para a transição digital será feito com a melhor forma e, claro, respostas corretas, respostas certas e dão de forma cabal soluções ao problema serão encontradas, porque a digitalização existe não só investimento, preparação de recursos humanos, meios, equipamentos que devem ser instalados, cabeamentos e não só, para a extensão e o alargamento da cobertura no nosso país e que ainda está muito equidistante do que se deseja, o que se esperava nos anos, portanto, em que nos encontramos, concretamente o ano 2026. Muito bem, está aberta, como já disse, a conversa. Marcolino, aqui é uma questão que se coloca, não é? Falar de consenso, os dois disseram que o programa é embrionário, mas ainda assim a grande questão que se coloca, Marcolino, é se o país deve priorizar a expansão dos serviços digitais ou então investir primeiro na qualidade das infraestruturas tecnológicas. Stungo, não se pode falar em expansão da internet como um requisito primário para a digitalização dos processos se nós não falarmos sobre o investimento nas infraestruturas digitais. É uma ilusão nós dizermos isso. Portanto, eu acredito que tem que haver um investimento muito sério e um investimento consistente e sustentável também, para que nós possamos falar em qualidade dos serviços da internet. Só para nós termos uma noção muito clara. Até há bem pouco tempo, havia uma espécie de, não uma espécie, objetivamente falando, um monopólio dos serviços de telecomunicações móveis por parte da Unitel. Ok? E atualmente entrou mais uma operadora, que é a Africell, embora não tenha abrangência nacional. Por exemplo, aqui onde eu falo, no Cubango, não temos a Africell, mas ao lado, nas províncias, Cunene, Bié, se a memória não me atraiçoa, não tem a Africell. Então, é preciso fazer um investimento muito sério em infraestruturas. E depois de haver investimento muito sério nas infraestruturas, tem que ter políticas para que as organizações, as empresas, possam entrar neste segmento e possa existir concorrência. E não falo só aqui da questão do investimento nessa natureza de infraestrutura. A questão do investimento no cloud é necessário. O que acontece é que muitas das vezes nós não percebemos a essência do investimento. E o cloud, o data center e o cloud, eles estão inseridos justamente neste programa Angola.ao 2027, que é um elemento essencial. Por quê? Porque se nós não tivermos autonomia, não formos autônomos na gestão dos nossos dados, nós não temos soberania na gestão dos nossos próprios dados, que é uma coisa que nós já não temos. Agora, concordo plenamente que, ato contínuo, é preciso que haja uma expansão no acesso, tanto em quantidade quanto em qualidade dos serviços de internet, como um requisito, depois de reunidos os elementos de infraestruturas digitais, como um requisito fundamental para que então haja uma verdadeira digitalização dos processos. O que acontece? Alguém pretende ter acesso a um serviço de forma digital, quer fazer
um cadastro no SET para ter acesso a diferentes serviços, não tem acesso à internet. E estamos ainda a falar sobre o acesso à internet. Não estamos ainda a falar sobre os custos de acesso à internet, que é um outro grande problema. Os nossos custos de acesso à internet são muito caros na nossa região, ok? Os custos dos equipamentos para acesso à internet também são muito caros. Recentemente, a Unitel está a vender o 5G e nós temos acompanhado nas redes sociais as reclamações que existem sobre este equipamento e sobre as políticas de marketing, que muitos estão a migrar para a Africell, mas infelizmente a Africell ainda não tem uma abrangência nacional. Portanto, a questão da internet, depois das infraestruturas tecnológicas que devem ser reunidas primariamente, porque sem infraestruturas tecnológicas não há acesso à internet em quantidade e em qualidade desejável. Depois disso, temos que ter internet de qualidade e tem que se olhar para outros. O custo de acesso à internet, os próprios sistemas integrados que são criados para facilitar, para tornar o trabalho da administração pública mais eficiente e eficaz. Aí está. O Marcolino a falar da comunicação e aqui também... Para minha opinião particular, estamos a falar mais ou menos em 1.5. Nós estamos muito longe ainda, Mussungo, não sentimos objetivamente os efeitos da digitalização. É um caminho que tem que ser feito com um investimento muito sério nas infraestruturas e não fosse isso, não teríamos dificuldades de acesso à internet em várias localidades. Por que há dificuldades de acesso à internet? Porque não há infraestrutura consistente. E segundo, não há um investimento sério, efetivamente. Terceiro, as políticas de acesso à internet e aos diferentes serviços digitais, elas são paliativas. Isso insere-se no que foi dito pelo meu colega de painel. Os programas não são programas consistentes. Tu tens agora um programa, a Angola Online, penso que é isso, que tens um ponto de acesso à internet e não tens um serviço consistente. Tens hoje, amanhã não tens, e por ali afora. Portanto, os cidadãos ainda não sentem, porque as políticas não são políticas consistentes, elas não têm uma certa robustez que nos possa garantir quantidade e qualidade de serviço necessário para uma migração efetiva da digitalização dos processos. Agora, doutor Gilson, essa questão que é aqui levantada pelo Marcolino, a instabilidade da internet em várias regiões, pode comprometer todo o processo de digitalização ou é um desafio que se pode ultrapassar num médio prazo? É claro que isso não compromete todo o processo ligado à transição digital no seu todo, não é? Mas põe em causa a qualidade dos serviços que possam ou devem ser prestados aos cidadãos. E, mais do que isso, com vontade política, com o objetivo de fazer da administração pública uma instituição, um órgão convictamente concebido para servir os cidadãos, certamente que se consegue ultrapassar essa questão e aqui é óbvio que o essencial, o necessário será o investimento não só em infraestruturas, mas também, claro, investimento no capital humano que deverão responder de forma afirmativa e célere aos eventuais problemas que possam advir desse processo de transição digital no nosso país. Por quê? Porque hoje fala-se, por exemplo, de mais do que 260 pontos de internet grátis e aproximadamente 200 salas digitais, mas muitas destas salas estão disfuncionais. Muitos desses pontos, desses locais estão, portanto, inoperantes. Por quê? Porque os meios precisam de manutenção,
porque os meios, infelizmente, estão danificados e não houve reposição para, claro, o alargamento, para a consistência, a manutenção da própria internet ao serviço dos cidadãos. Como disse, é preciso compreender que a digitalização começa inicialmente pela garantia de infraestruturas e, claro, pela existência, cobertura total de internet no nosso país. O primeiro ponto é garantir que todos tenham acesso à internet. Isso só é possível com investimento, com infraestruturas. E depois, claro, olharmos para a qualidade da internet que é oferecida aos cidadãos. Sempre que olhamos para essa questão, há um pormenor que não nos pode passar despercebido, que tem que ver com o contínuo monopólio, portanto, na prestação destes serviços. Veja, um país como Angola, com várias potencialidades, com vários recursos, com uma extensão de 1.246.700 km², com 36 milhões de habitantes. Você tem simplesmente aproximadamente 11 milhões de cidadãos que têm acesso à internet e boa parte desses 11 milhões com a internet deficitária, sem qualidade. Isso é um pormenor que não pode passar despercebido. Por outra, é o facto de você ter um país com essa extensão e com essa densidade demográfica e ter, por simplesmente, duas prestadoras de serviços no que a internet, no que a telecomunicações diz respeito. Você tem a Unitel, tem a Africell, que estão operantes, que estão funcionais, e tens uma Movicel que, portanto, anda aí debilitada, a rastejar-se, portanto, para tentar manter-se no mercado. Isso não é possível. Quando você tem aqui muito bem próximo, na Namíbia, na Zâmbia, países que, comparativamente a nós, claro, estão muito equidistantes das nossas potencialidades, das nossas capacidades e portanto, da nossa riqueza, vou assim dizer, e tem mais de 10 agências, órgãos de telecomunicações, de prestação de serviços de internet. Não pode ser. Portanto, os monopólios, os oligopólios devem ser desconstruídos. É preciso abrir o país para que outras instituições venham na concorrência prestar serviços e deixarem que os cidadãos decidam com quem vão ficar, tendo por base a qualidade do serviço prestado. Portanto, nós não podemos continuar de forma vaga a propalar a ideia da transição digital, quando, para, por exemplo, fazer uma marcação para tratar o bilhete, você tem de ligar para o telefone. Por que tem que ligar para o telefone e não acessar uma plataforma digital do Ministério da Justiça, fazer aí a sua reserva e, na hora, portanto, indicada, estar presente na agência, numa das instituições locais, mas doutor, esse facto não acontece? Não acontece? Acho que não acontece esse facto no nosso país? Tem havido marcações em diferentes serviços, não são suficientes? Não, eu não disse que não tenha havido marcações. Eu apresentei um caso concreto. Você se quer tratar o bilhete de identidade, você não tem plataforma na qual acessas para fazer a marcação, não. Você tem de ligar para um número. Esta é uma questão. Você se quer autenticar, por exemplo, um documento, você não marca em espaço nenhum digital. Você tem de dirigir-se ao local e, claro, ter paciência para as enchentes que vai se encontrar. Você se quer casar, por exemplo, você não marca um encontro, não marca, portanto, o dia da marcação do casamento, o dia, portanto, para estar presente, para a apresentação de documentos, não só. Você não faz isso via digital, você faz isso via telefone. É claro que nós hoje temos o site, podemos acessar para alguns serviços, mas as queixas são aquelas. Veja, por exemplo, os cidadãos têm dificuldade de ter acesso
ao documento de reconhecimento de seus estudos no país, porque há problema de internet, há problema de comunicação entre a AIMA e o INARES. Portanto, como estes, existem vários outros serviços que estão inoperantes. Hoje, por exemplo, a Ksama Mushima está com um problema, claro, no que diz respeito ao tratar bilhetes e não só, ao notário, porque não tem sistema, não consegue aceder ao sistema, não há internet, e, portanto, há problemas no sistema. Isso é um pouco sobre a qualidade da nossa internet e a qualidade, portanto, dos serviços digitais que nós temos neste preciso momento. Muito bem, está aberta. Bom, já disse que está aberta, mas estamos a concluir. Eu gostava, na verdade, sim. O Marcolino quer rebater. Sim, tenha bondade. Não diria rebater, mas uma contribuição, não é? É uma visão só diferente em relação à questão que o Mussungu colocou, que é se, vamos lá, o oferecimento oscilante dos serviços de internet compromete a eficácia dos serviços administrativos. Sim, a forma como os serviços de internet são fornecidos compromete efetivamente a eficácia dos serviços administrativos. Primeiro, porque esses serviços não são oferecidos, não são dados de forma vamos lá, consistente, não é? Temos falhas variadas, e depois porque eles não têm uma abrangência nacional. Se nós estamos a dizer que nós temos apenas 39,2% da população angolana que tem acesso à internet, nós estamos a dizer que a maior parte da população angolana não tem acesso à internet e está privado de vários serviços. E é preciso nós nos recordarmos que a transição para a digitalização da administração pública, ela não é um capricho do governo. Ela é uma migração necessária e inadiável. Isso vai acontecer, quer queiramos, quer não. Portanto, é preciso que se criem condições para que não haja uma discriminação, ok, de parte da população que tem acesso à internet, maior parte não tem acesso à internet. E se a maior parte não tem acesso à internet, e supondo agora que o governo decida digitalizar todos os processos, estaremos a dizer que a maior parte da população não teria condições para usufruir dos serviços da administração pública, porque não tem um requisito sine qua non para usufruir desses serviços, que é o acesso à internet. Portanto, eu acredito piamente que é preciso resolver a questão da internet e que essa internet seja dada de forma sustentável e progressivamente positiva para toda a população angolana. É preciso garantir-se que todo angolano tenha acesso à internet lá onde ele estiver, ok? E depois, a sustentabilidade dos diversos programas de digitalização da administração pública, é que infelizmente eles não são. Se nós formos ler com algum cuidado o programa Angola.ao, ok? Esse programa de digitalização da administração pública, essa agenda, inclui 218 projetos distribuídos entre os distintos órgãos do governo, abordando desafios sectoriais e transversais, que vão desde o diagnóstico sobre o estado de prontidão digital do governo, plataformas de interoperabilidade da administração pública, o Sistema Nacional Integrado de Gestão Hospitalar e o portal do emprego. Mas, rigorosamente falando, muitos desses programas, até agora, nós estamos em 2026, esse programa a Governo.ao, Agenda para a Transição Digital da Administração Pública 2027, era para ser implementado em 2022, 2027, nós estaríamos a falar de um grau de implementação dos 218 programas e mais ou menos por esta altura em 200 ou 180. Mas isso ainda não está feito. E alguns dos que estão feitos não oferecem alguma robustez e alguma sustentabilidade.
Alguns programas infelizmente, são paliativos e eles surgem e depois não têm sustentabilidade de continuação, têm problemas de internet. É preciso rever as políticas de segurança dos sistemas. Alguns sistemas deveriam ser integrados, não são integrados e não são robustos do ponto de vista de segurança. As informações não são armazenadas nos data centers angolanos, são armazenados fora, há prazos de pagamento para determinados serviços, nós não cumprimos isso, e depois o pouco serviço de digitalização da administração pública que já está disponível para pouca parte dos angolanos, deixa de estar disponível porque nós não cumprimos com alguns compromissos com os parceiros externos. Portanto, essa é uma série de desafios. É uma série de desafios que que requer a aplicação, a implementação da digitalização da administração pública. Ela começa justamente em nós sermos autônomos nas nossas infraestruturas digitais, que haja uma eficaz implementação da digitalização. Marcolino, já está acontecendo. Já vou terminar. Sim, mas é para acrescentar mais um minuto, é mesmo para encerrar e aproveito também para responder a seguinte questão, o que deve ser feito nos próximos 2 anos para consolidar a digitalização no nosso país? Pronto, a lógica do meu pensamento fugiu. Eu vou responder a sua questão muito diretamente, mas antes eu estava a terminar a dizer que a digitalização é um processo que nós temos que implementar necessariamente, mas é preciso que haja uma série de requisitos. Uma delas é as infraestruturas digitais e por ali afora. O que é que nós podemos fazer para conseguirmos cumprir boa parte dos programas que estão previstos na agenda de digitalização da administração pública? É justamente ultrapassar algumas dos pontos fracos deste programa, e alguns desses pontos fracos são que maior e melhor investimento no processo de digitalização através do investimento nas infraestruturas, termos infraestruturas próprias que respondam aos nossos desafios, ok? Investirmos muito seriamente no capital humano para a gestão dessas infraestruturas, ok? Reduzir o máximo possível o fosso de acesso à internet na população como requisito fundamental no processo de migração, de transição do modelo atual para o modelo de digitalização. Portanto, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Marcolino Chiung, académico, Dr. Gilson Salus. Estamos a terminar. A questão é a mesma, o que deve ser feito nos próximos 2 anos para consolidar a digitalização em Angola, e qual seria o indicador-chave para medir o sucesso deste processo? Bom, primeiro é importante dizer que, ao concluir, que o país não deve ficar atrás. Certamente o mundo hoje é totalmente digital, num contexto em que muito se fala da inteligência artificial e da modernização dos serviços em todo o mundo por via da digitalização, da transição digital. Certamente que nós não podemos ficar atrás, mas é claro que os nossos desafios são enormes e passam inicialmente pela garantia e, claro, criação de infraestruturas de serviços de internet. Por outra via, temos que olhar para a qualidade da internet oferecida ao nosso país, aos nossos cidadãos, e para o nível e extensão de cobertura da mesma internet. Após isso, certamente que as condições estarão criadas para se criarem várias plataformas digitais nas quais o cidadão vai dirigir-se, vai acessar para a busca de um serviço. E é claro que a transição digital é uma ferramenta moderna que permite maior acessibilidade dos cidadãos aos serviços públicos, permite maior transparência das instituições do Estado e, mais do que isso, permite qualidade e celeridade nas respostas que as instituições do Estado devem dar.
E, todavia, há aqui também, certamente, a desburocratização do Estado. Nós estamos continuamente a reclamar da morosidade em termos de porque ainda não conseguimos atingir os níveis aceitáveis no que a digitalização dos serviços de portanto, meu caro amigo, caríssimos ouvintes, isso não deve ser um desejo do Estado. Não é que o Estado vai chegar lá, não é que o Estado deverá chegar lá, não. O Estado deve começar a dar passos significativos no que a transição digital diz respeito. Os cidadãos têm que sentir que as plataformas que acessam estão disponíveis para servi-los e que respondem com celeridade, não têm dificuldade de perceber, não têm que ficar 40, 50 minutos para poder utilizar o website, não têm que estar constantemente com quedas na internet para concluir um processo ao nível digital, e isso claramente será uma resposta sobre a qualidade da internet e do processo de transição digital no nosso país. Dr. Gilson Salus, obrigado pela disponibilidade. Obrigado também, Marcolino Chiunga. Nós é que agradecemos pelo convite, caríssimo. Muito obrigado, Mussungo. Muito bem. Bom, para trás fica o Tem a Palavra. Estaremos juntos amanhã com outra temática e até lá os abraços ficam da equipa que trabalhou para si, composta por Rui Candovo na coordenação, supervisão Mário Silva, na redação está o Delgado Teixeira, o Moreira Bastos, a Celestina Sebastião e ao longo da tarde teremos outros intervenientes. Meu nome é Joaquim Mussungo, o Capital Central regressa amanhã a partir das 6 horas. Até lá. Capital Central, o magazine matinal da Rádio Correio da Quianda. Aqui, cada manhã, é uma oportunidade de descobrir o mundo à sua volta, através de informação e entretenimento. Capital Central. Crónicas, desporto, atualização financeira e manchetes do dia. Capital Central. Saúde, ciências e inovação. Capital Central, de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 da manhã. Capital Central, uma manhã de cada vez.